Depois de haver uma diminuição no número de mulheres empreendedoras durante a pandemia, o quarto trimestre de 2021 fechou com 10 milhões de empreendedoras. Mas por que as mulheres têm procurado esse caminho como solução e como podemos construir um negócio cada vez mais sólido? É o que iremos conversar no episódio de hoje. Mas já podemos adiantar que você não está sozinha. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, gente! Sejam bem-vindas ao segundo episódio do Subversivas. E acho que antes da gente começar, é importante trazer uma definição para vocês, né, da diferença entre empreendedorismo e empreendedorismo feminino, né? Então, por que a gente usa esses termos diferentes e ao invés de só falar empreendedorismo? Bom, a gente pode entender empreender como criar oportunidades a partir de uma necessidade da própria pessoa ou do mercado e obter lucro e renda a partir disso. O empreendedorismo feminino, por sua vez, traz outros aspectos que são muito importantes e que vão muito além de gerar renda. Então, o empreendedorismo feminino empodera mulheres, dá mais espaço para a gente tratar as questões importantes como gênero e raça, oferece novas perspectivas, novas possibilidades e mais independência às mulheres, além de trazer um impacto muito positivo para as comunidades, já que as mulheres tendem a investir seus lucros, né, na região local, nas próprias comunidades, na educação dos filhos e na contratação de outras mulheres. Por isso, a gente pode entender empreendedorismo feminino, além de criar oportunidades a partir de uma necessidade, como um movimento de independência, liberdade e transformação social. Olha que lindo isso, gente! Muito bom, Jana. E me fez lembrar um livro que eu li que chama Metade do Céu. E, na verdade, nesse livro é um casal que viaja ao redor do mundo, conhecendo a realidade de outras mulheres. E eles falam muito no livro o quanto empoderando outras mulheres muda muito a realidade de todo mundo, não só da vida delas, né? Muda a realidade do bairro, da cidade, mundial, inclusive. Tem um cara que se chama Yunus, que ele montou um empreendedorismo social voltado para mulheres. Então, o que ele fazia? Ele dava subsídio para essas mulheres, e essas mulheres montavam seus negócios e tudo mais, e ele percebeu como isso foi empoderador para o bairro. Então, assim, a economia melhorou, a maneira como o marido via ela mesma, né? Então, ela ficou mais com força maior dentro de casa, né? Porque muitas vezes a mulher não é respeitada, mas quando ela leva esse dinheiro para casa, ela tem um respeito maior também do marido. Então, isso é muito interessante a gente conversar também, porque aí a gente parte também da questão individual, mas também com essa economia, né? Porque aí você melhora em casa e você melhora no bairro. Então, não é tipo, é só empreendedorismo, não, é muito mais do que isso. As mulheres eram muito vistas como aquela mulher que tem que cuidar de casa, você não pode sair e tudo mais. Então, isso empoderava ainda mais essas mulheres, né? Então, o cara que realmente, para elas, para todo mundo de lá, tinha a responsabilidade de levar o dinheiro para casa, muitas vezes a mulher, tendo esse empreendedorismo, não que mudava seus papéis, mas que é isso, né? Empoderava mais essas mulheres para ela ter mais voz dentro de casa, porque muitas vezes é isso, a mulher não tinha nem voz dentro de casa. Então, essa parte financeira, esse empreendedorismo feminino, ele leva muito também, ajuda também a levar essa voz para dentro de casa, que é às vezes o que ela mais precisa, né? E outra coisa também que eu lembrei enquanto você estava falando, é que uma coisa que ele percebeu é que muitas, quando eles dão essa ajuda, né, vou colocar ajuda entre aspas, claro, para essa mulher, para ela crescer no negócio e tudo mais, a parte, quando ela tem que pagar, né, cara, tipo, muito alta, assim, todo mundo acaba pagando, porque eles fazem um processo de que uma mulher ajuda a outra. Então, elas conseguem pagar essa dívida, entre aspas, essa ajuda financeira, muito rápido. Então, não tem aquela questão de, tipo, de ficarem mais endividados, entende?
Então, é uma coisa que eles perceberam também, que essa mulher tem essa responsabilidade de bancar o que ela se comprometeu. Então, isso é bem interessante também a gente trazer, porque é isso, né? Empreendedorismo feminino mesmo, muito mais do que a gente falar sobre empreender. Tem muito mais além disso, né? É muito interessante isso que você falou, Ká. Eu não tenho os dados certinhos aqui, mas se vocês derem uma pesquisada no Google, principalmente no site da Rede Mulher Empreendedora, eles têm algumas pesquisas muito interessantes com relação a isso. De modo geral, pelo menos aqui no Brasil, as mulheres donas de negócios são mais responsáveis tanto com a gestão do negócio em si, quanto com a parte financeira. Então, assim, é muito mais fácil de você manter uma empresa. Eu acho que principalmente porque nós mulheres, né, de modo geral, a gente não teve o incentivo na nossa educação, no nosso crescimento, e muitas vezes nem o acesso a uma educação empreendedora. Então, educação sobre gestão de pessoas, gestão financeira. E exatamente por isso, né, a gente tem todas as nossas crenças, a gente tem todas as nossas inseguranças, até por, enfim, essa questão social e cultural, que sempre faz a gente se sentir menos, né, se sentir inferior. E acho que é exatamente por isso que a gente acaba estudando mais, indo mais, muito mais atrás de informação, de conteúdos, de aprendizados, de formações que façam com que a gente consiga tocar esse negócio, consiga manter esse negócio de forma assim mais estruturada, né? E aí a gente entra no reforço da importância do empreendedorismo feminino na sociedade, que além do que a gente já comentou, vem muito nessa questão de empoderar outras mulheres, né? De mostrar para outras mulheres que esse é um caminho possível, que esse pode ser um caminho bom, que esse pode ser um caminho de mais liberdade e autonomia, principalmente autonomia financeira. Então, tem um dado aqui muito legal da Rede Mulher, de uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, que traz que 34%, né, das mulheres ouvidas nessa pesquisa sofreram algum tipo de agressão em relações conjugais. Então, elas estavam em um relacionamento abusivo. E depois de criarem seus próprios negócios, 41% das mulheres ouvidas na pesquisa que sofriam esse relacionamento abusivo conseguiram sair desses relacionamentos. Ou seja, vai muito. O negócio é mais embaixo, sabe? Não é só a questão da autonomia, mas percebe o quanto esse empoderamento e essa independência muda nossas vidas? Sim, porque muitas vezes a gente fala que, empreender e tal, e todo mundo pensa que é mil maravilhas, que a pessoa vai empreender porque ela ama fazer aquilo, e na verdade, muitas vezes é por necessidade, por essa questão de liberdade financeira, para ela sair realmente de um relacionamento abusivo. Outra pesquisa, né, da Sebrae aponta que 55% das mulheres brasileiras decidiram iniciar seus próprios negócios por necessidade de obter renda. Principalmente se a gente pega aí um cenário de pandemia, né? Sim. Em que muitas mulheres foram demitidas, tiveram que sair dos seus locais de trabalho, e aí tem que se virar. Então, o empreendedorismo também vem muito dessa questão de necessidade de ter que fazer as coisas acontecerem, e por a gente não ter essa base, como a Jana falou, né, de saber sobre gestão financeira, sobre gestão, as coisas ficam um pouco mais desafiadoras, né? Porque a pessoa, na verdade, aprende meio que na marra, porque tem que aprender, né? A maioria dos empreendedores brasileiros passaram a empreender por necessidade, né? E devido, enfim, crise econômica, pandemia, número elevadíssimo de desemprego. Eu vi também, já escutei de diversas mulheres empreendedoras, né, de lugares que eu participo, que é muito uma das coisas que o empreendedorismo traz como vantagem para a mulher é que ela se coloca como protagonista da própria vida. Isso é uma coisa que eu e a Kai incentivamos muito outras mulheres a fazerem também, seja dentro ou fora do empreendedorismo, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de tipo, a vida é minha, eu sou responsável por ela, eu vou seguir
os meus sonhos, eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim, para minha família. Cara, isso muda tanta coisa, isso vira uma chavinha. A gente efetivamente se torna responsável pela nossa própria felicidade, por tudo aquilo que a gente quer conquistar, sem necessariamente depender do outro para isso, né, Ká? E assim, eu ouso dizer que eu e a Jana acreditamos muito no empreendedorismo feminino, né? Como realmente uma saída para uma vida mais que tem a ver mais com a mulher, né? E eu ouso dizer que quando você começa a se enxergar e quando você começa a perceber mesmo o que você quer e tal, eu acho que é meio que natural você também procurar o empreendedorismo feminino como uma saída. Não que se você é CLT é errado, não é errado. Mas porque você fala, cara, eu vou fazer do meu jeitinho, sabe? Então, esses são os meus talentos, e isso é o que eu faço de bom, e eu quero juntar tudo isso para melhorar alguma coisa na sociedade. Então, eu acredito que, sim, o empreendedorismo é um caminho que aparece, assim, quando você está nessa jornada até de autoconhecimento. Claro que não é sempre, como eu falei, não é sempre que isso acontece, mas eu acredito que muitas mulheres passam por isso, assim, de questionar, será que eu não posso colocar esse negócio no mundo, sabe? Sim, sim. Mas até com base nisso que a Ká falou, de seguir os sonhos, de querer fazer uma diferença, né, querer fazer uma diferença na comunidade, de querer fazer do seu jeito, existem outras questões que levam as mulheres a empreender, além também, né, da necessidade que a gente já falou, mas vamos pensar aqui nas mulheres que optaram por sair de um trabalho formal, padrão, às vezes PJ, né, mas enfim, para criarem os seus próprios negócios. Então, por exemplo, tem a questão do próprio teto de vidro, que para quem nunca ouviu falar, é um termo que se refere às dificuldades que nós mulheres enfrentamos, né, nas empresas, nos trabalhos formais, para crescer na carreira, chegar a posições de liderança, chegar a posições mais altas dentro das empresas. Que acontece muito por questões culturais, né, que a gente já sabe, de machismo, das empresas acabarem preferindo homens. Geralmente essa dificuldade de crescer dentro da empresa não tem nada a ver com qualificação, com a competência das mulheres, né? Além disso, tem outras questões que, enfim, acaba sendo meio triste também, como fugir da discriminação e do assédio dentro do ambiente corporativo. Fora outras questões que, para mim, foram importantes também, né, na hora de escolher esse caminho. Ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que para muitas mulheres, principalmente mães, é uma questão que pesa, porque assim elas têm mais facilidade para cuidar das demandas que vão além do trabalho, e muitas vezes essas demandas cuidar da própria família e cuidar dos filhos, né? Tem a questão de querer mais liberdade, mais autonomia, a busca por autorrealização. E teve um motivo muito interessante que eu vi, que tem até a ver com o que a Carla falou, que é essa possibilidade de você criar um ambiente de trabalho que esteja mais alinhado ao que a mulher pensa, ao que a mulher acredita, que seja um ambiente mais positivo. E por isso, muitas vezes, essas mulheres preferem contratar outras mulheres que para ajudar na inclusão dessas mulheres no mercado, para ajudar no crescimento. Então, existem muitos motivos que levam as mulheres a empreender, né? E aí eu estava aqui pensando, cara, quais que foram... Eu falei, né, que o meu caso foi ter mais equilíbrio, poder criar algo próprio, criar algo que fizesse sentido para mim. Mas, miga, o que fez você optar por seguir esse caminho? Um dos motivos que até ia complementar o que você está falando, e aí respondendo a sua pergunta, eu acredito que um dos motivos também, tirando aquelas pessoas que realmente empreendem por necessidade, um dos motivos é o impacto social, né? Que aquele negócio gera. Porque muitas vezes o empreendedorismo social ele vem de uma dor que a pessoa enxerga na sociedade, e enxerga que, cara, aquilo precisa melhorar, e eu vou ser a pessoa, não que vai, nossa, vou mudar o mundo, mas que eu vou fazer a minha parte para aquilo mudar.
Então, se a gente pegar, por exemplo, a Natália Arcuri, ela fala muito da questão da liberdade financeira para as mulheres saírem de relacionamentos abusivos. Então, isso é claro, né, que pode ser que ela tenha outros motivos, mas ela fala muito dessa questão do impacto social, o quanto o meu negócio vai impactar socialmente. No meu caso, teve essa questão também, porque eu queria muito mostrar para outras mulheres a força que elas têm e como elas podem mudar a vida delas, como elas podem sim realizar os sonhos e se autoconhecer, porque eu sempre falo que quando eu comecei no autoconhecimento, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas precisam conhecer isso. Sim, sim, passei por isso também. Sim. Então, foi um dos motivos, assim, mas eu acredito que essa construção de quem eu sou foi um dos motivos também, sabe? De perceber, cara, eu gosto de onde eu tô, eu gosto do meu trabalho, só que e se eu pudesse fazer tal coisa, né? E se eu pudesse atender mais mulheres, se eu pudesse falar com essas mulheres? Eu lembro, na verdade, quando eu comecei, né, a pensar sobre isso, eu gostava muito da parte social, e tem muito aquela questão, mas tal coisa não dá dinheiro, né? Tal coisa não dá dinheiro. Então, foi um desafio para mim também passar por essas crenças, falar, não, eu vou empreender, e é isso, eu vou fazer o meu negócio dar certo. Mas é realmente desafiador. Sim, é pra caramba, né? Fazer uma mudança dessas, cara, é puxado, né? Não é uma coisa assim tão simples, tipo, vou largar tudo aqui e vou empreender, né? Sim. Mas, Até cara, porque, até oi, porque fala. a gente nasceu na CLT, né? Eu falo Uhum. porque nossos pais são CLT, e, a gente é educado praticamente a viver na CLT. Então, para você sair disso, você enfrenta as suas crenças, as crenças da sua família e as crenças da sociedade, obviamente. Então, realmente é bem desafiador, mas eu acredito que se a gente sempre lembrar desses motivos, por que que eu comecei, isso é muito importante, assim, para a gente continuar no dia a dia, assim, eu não sei para você, mas quando eu tô meio desanimada, assim, eu sempre resgato esse meu porquê, porque é o que faz a gente continuar, né? Ai, com certeza. Mas sabe que para mim foi muito diferente. Assim, claro que se você olhar a sociedade de modo geral, sim, eu fui educada com essa mentalidade de tipo, não, você vai estudar, você vai se formar na faculdade, vai arranjar um emprego e você vai crescer na sua carreira, pulando de cargo em cargo, enfim, crescendo aí na hierarquia até onde essa hierarquia permitir, porque somos mulheres. Mas a minha família tem muito mais empreendedores, sempre teve muito mais empreendedores do que pessoas que seguiram esse modelo, né? Meus pais, desde que eu me conheço por gente, têm uma empresa. E eu acho legal que na minha família tem muitas mulheres empreendedoras também. Então eu sempre tive essa visão de que, ok, criar um negócio também é um caminho possível, por mais que por muito tempo eu não levasse em consideração, eu preferisse o CLT, porque como eu cresci com pais empreendedores, eu via muito de perto os perrengues que eles passaram, tudo que eles tinham que dar conta, eles sempre trabalharam pra cacete. Admiro demais eles por isso. Então eu falava, gente, não, essa vida eu não quero aí não, sabe? Eu prefiro uma coisinha aqui um pouco mais confortável, sabe? Eu tô rindo porque a gente fala, não quero isso não. Aí passa uns anos, olha onde a gente tá. Ai, mas é assim, né, amiga? A gente come no prato que cuspiu. Mas foi só depois de um puta trabalho, assim, que durou anos, né, de autoconhecimento, que eu fui seguindo também, e eu fui vendo e falar, gente, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam se trabalhar, precisam assumir a responsa, né, de criar as próprias vidas, que eu fui buscando outras formas de trabalhar a minha carreira. Então, com o tempo, eu fui percebendo, falar, cara, que nem você, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto do ambiente em que eu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas para mim, assim, eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha, do tipo, tá, mas tá faltando alguma coisa? E se? E
si, sabe? Porque eu olhava, eu trabalhava muito com B2B, né? De que é empresas com empresas, prestando serviços para empresas. E eu vi e falava, cara, mas que diferença que eu tô fazendo no mundo, na minha comunidade? Eu ajudo meu trabalho, ajudo outras empresas, legal, mas tipo, não era bem esse impacto que eu queria. Por mais que eu sei que tem até um ditado que andorinha só não faz Então, verão, acho que é, né? Eu sei é. que é muito difícil, é muito complexo chegar num patamar que eu cause um impacto nacional, assim, e eu acho que eu nem quero essa vida. Mas é isso, né? Eu quero fazer a diferença aqui na minha comunidade, com outras mulheres, porque de grão em grão, vamos usar ditados velhos, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de Você mulher em está mulher, a entregando gente sua vai idade. empoderando aos poucos, né? Eu falei, você está entregando a sua idade, né? Você sabe. Ai, gente, pois é, né? Já não somos mais jovens. Por mais que eu negue isso absurdamente, mas não somos mais jovens. É isso, né, Jana? Nem tudo são flores, mas a gente continua aqui por algum motivo, né? Como eu falei, sempre lembrar do nosso porquê e por que que a gente está nessa caminhada que realmente é cheia de desafios, mas realmente tem várias coisas boas também. Eu acredito que a gente percebe que a gente é boa, as nossas habilidades e tal, como eu falei antes, que foi importante para mim, eu acho que a gente quer empreender, porque aí a gente começa a descobrir o que faz sentido para a gente. Porque acredito que muitas mulheres, eu vejo muito em grupos do Facebook, né? Me fala aí alguma coisa que eu não tenho investimento e consiga empreender. Eu entendo, porque aí você passa por aquela coisa da necessidade, mas eu fico pensando, polêmico até, né? Eu fico pensando o quanto disso vai durar, o quanto essa mulher ela vai querer continuar fazendo aquilo ser uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então é interessante a gente pensar nessas motivações mesmo e pesquisar bem, não sei como foi para você, mas pesquisar bem o que eu vou fazer para realmente ter um impacto social, se isso for importante para mim, ou apenas para ter minha liberdade financeira, para suprir essa necessidade que eu tanto preciso, né? São coisas que realmente a gente precisa pensar quando a gente vai empreender. E aí, assim, como eu falei, nem tudo são flores, obviamente, e a gente tem que pensar também nas dificuldades culturais que a gente passa, né? Que nós mulheres passamos. Eu e a Jana somos pessoas totalmente privilegiadas, né? Porque a gente consegue ter um respaldo financeiro, a gente não tem filhos e tudo mais. Mas uma coisa que eu já queria puxar aqui é falar como os cuidados domésticos ainda estão muito vinculados às mulheres, como isso se torna também uma dificuldade quando elas vão empreender, né? Como eu atendo mulheres também, né, e falando sobre gestão de tempo, cara, eu vejo isso, tipo, todos os dias. Eu quero empreender, mas eu tenho muita coisa para fazer. E aí você vai ver essas muitas coisas para fazer, são os vários papéis que essa mulher tem, né? Quanto esposa, quanto mãe, quanto dona de casa, enfim, e não tem um marido que está com ela em parceria nesse cuidado doméstico. Então, quanto esse cuidado doméstico também se torna um fator de desafio para essa mulher continuar empreendendo, porque realmente ela tem que fazer uma boa gestão do tempo dela, para que ela consiga empreender, né, principalmente serviços, e que você trabalha em home office, que nem eu e a Jana, você tem que ter muito foco para você não ficar só fazendo atividades domésticas. E isso para mim também é real, não sei como é para a Jana, mas mesmo a gente não tendo filhos, a gente também passa por isso. Imagina quem é mãe, né? Que tem o neném para cuidar, que tem a questão de que os filhos ficam doentes e não é uma coisa que a gente pode planejar. Então, realmente são coisas que são as dificuldades que a gente enfrenta, né, quanto mulheres e empreendedoras, porque é isso, né? O negócio ele precisa continuar vivo, mas aí você tem uma vida também para cuidar que você não pode parar, né? Você não pode deixar de ser mãe, por exemplo.
Mães, admiro muito vocês, tá? De verdade, assim, porque olha, não é fácil. Falo sim só por observar, tá? Porque, enfim. Ai, e é foda, né, cara? Eu aprendi a fechar o olho para muita coisa das tarefas domésticas, mas quando eu comecei, logo que eu saí em 2019, né, que eu saí do CLT para começar a empreender e trabalhar em casa, isso me pegava muito, porque eu sabia que eu estava em casa, mesmo que eu estivesse trabalhando, eu estava em casa. E eu via que, putz, tem louça para lavar, tem comida para fazer, tem roupa para lavar, roupa para estender, a casa tá uma bagunça. E eu me sentia meio assim, por eu estar trabalhando em casa, o em casa ficava mais forte do que o trabalhando. Então eu me cobrava muito, porque meu marido trabalha fora, sempre trabalhou, e falava, putz, por ele trabalhar fora, logo o trabalho dele é mais puxado que o meu, portanto, eu que fico em casa o dia inteiro preciso me responsabilizar mais pelas tarefas. E foi, gente, um processo eu desapegar dessa crença, vai. Isso porque, assim, eu nunca fui de fazer tarefas domésticas, assim. Eu nunca gostei, acho que ninguém gosta, né? E eu sempre deixei muito claro que as tarefas seriam divididas igualmente, porque, enfim, não sou mãe, não sou obrigada, né? Aquela questão. Mas isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a trabalhar em casa. E hoje, assim, depois de 3 anos, né, já aprendi a fechar o olho e falar, gente, eu estou cheia de coisa para fazer, minha empresa é mais importante, a casa está bagunçada, vai continuar bagunçada até alguém arrumar, sabe? É aprender a fechar o olho para uma série de coisas. A gente precisa aprender a se posicionar e falar: não, não vou fazer isso, hoje é a sua vez. Eu tenho coisas para fazer, não vai dar, sabe? A gente aprender a se priorizar e priorizar o próprio negócio. E é foda, assim, porque já que a gente começou a falar do empreendedorismo na pandemia, até pela pesquisa da Rede Mulheres Empreendedoras, eles falam que 20% das empresas gerenciadas por mulheres tiveram suas atividades completamente paralisadas. Foi uma época foda, assim, para todo mundo, né? Mas para as mulheres foi mais porque elas tiveram que assumir ainda mais esse papel de cuidadora da casa, da família, de outras pessoas. Contra só 16% das empresas gerenciadas por homens. Então tem aí uma diferença de 4%, que não é pouco. Mas mais do que isso, olha só, cara, 17% das mulheres, isso já fora da pandemia, tá? 17% das mulheres afirmaram ter muito mais dificuldade em conciliar o trabalho e as tarefas domésticas contra apenas 8% dos homens. Gente, isso é de chorar. Não à toa, as mulheres, estatisticamente falando, as mulheres trabalham 22% a menos nas suas empresas e, portanto, têm lucros menores do que os homens. Porque, enfim, tem todos esses papéis que a Ká comentou, mãe, papel de mãe, de dona da casa, de ter que tocar, cuidar da vida de outras pessoas, enquanto os homens estão lá livres e bonitos para investir na própria carreira, né? Sim, uma coisa que eu queria puxar o gancho que você comentou, até da sua própria realidade, né, da sua dificuldade que você teve no começo. Eu estou lendo um livro que chama O Método Fair Play para a Divisão de Tarefas Domésticas. E lá ela fala uma coisa muito interessante, que é o valor que a gente dá diferente do tempo do homem e do tempo da mulher. E, cara, isso é muito importante a gente pensar quando está falando de empreendedorismo feminino, porque a gente pensa também nesses papéis. Por quê? A Jana comentou, né? Porque trabalhando fora, mas eu estou aqui trabalhando em casa e tal, mas você está trabalhando. Exato. Eu acho que é uma coisa a gente pensar que, tipo, não, eu estou trabalhando e pensar também que o seu tempo também tem valor, igualmente o tempo que o seu parceiro, o valor que o seu parceiro tem no tempo dele. Então, assim, não é que, o tempo dele vale mais. Não, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito desconstruir, porque se a gente vai nessa linha, você tende
a fazer mais coisas, você tende a não priorizar o seu empreendedorismo, porque o seu tempo, você acha que o seu tempo vale menos. E não é assim que funciona, né? Porque se você pensa assim, realmente você não consegue priorizar o que é importante para você, né? E como é importante a gente priorizar. Então, eu Sim, acho bem interessante, assim, a gente pensar no valor que esse tempo tem e no valor que a gente acha que o tempo do outro tem, né? Não é porque, ele ganha mais, então eu acho que isso é bem interessante. O cara normalmente ganha mais, então eu tenho que fazer mais em casa, porque ele ganha mais, ele tá no trabalho. nossa, amiga, desculpa te cortar, mas pegando muito esse gancho do que você falou, que para mim também foi uma coisa que pegou muito, né? Meu marido super apoiou esse processo, ele apoia até hoje. Ele ficou muito feliz quando eu tive essa ideia de falei, eu vou fazer uma coisa que faz sentido para mim. Então ele sempre me apoiou muito. Nunca foi uma coisa que ele me cobrou, sabe? Tipo, então você está em casa, você vai cuidar mais das coisas. Foi uma coisa que veio de mim mesmo. Mas uma coisa que pegava muito também foi essa questão da grana. Eu saí do CLT com uma reserva de emergência, o que é muito importante, viu, queridas? Se vocês têm essa condição, antes de começar a empreender, faça uma boa reserva de emergência. Mas, enfim, só que como ele estava recebendo um salário fixo, ele sempre ganhou mais, né? Mas como ele estava recebendo um salário fixo e eu não, e, portanto, ele estava colaborando com mais contas em casa do que eu me sentia em dívida. Eu me sentia assim, tipo, não, porque ele se tornou o principal provedor da casa, né, por assim dizer. Então eu preciso me igualar de alguma forma, porque, nossa, ele tá pagando as contas. Isso fez eu me sentir assim muito inferior, sabe? Dentro desse meu papel, eu me sentia muito mal, então eu me cobrava para fazer mais dentro de casa, por mais que eu odiasse assumir essa responsabilidade, porque eu me sentia mal. Me sentia mal porque, enfim, eu não estava trazendo a grana para pagar as contas de casa, né? Quando a gente fala sobre começar a empreender, e isso é uma coisa que eu pego muito no meu trabalho também, se você vai pesquisar, como começar a empreender, fazer transição de carreira, vou criar o meu negócio, fala-se muito sobre a estrutura, sobre a parte prática. Então você precisa estruturar o seu serviço, o seu negócio, você precisa cuidar da gestão, você precisa cuidar da comunicação e atrair clientes e papapá. Só que tem um processo, uma carga emocional muito forte, principalmente no começo. Para mim foi assim, viu, gente? Nos primeiros meses, e quando eu digo primeiros meses, vamos colocar assim, 6 meses, foi um processo muito, muito, muito difícil emocionalmente falando, porque eu vi isso com outras mulheres também. Escolhemos empreender, falar, não, eu vou ser dona do meu próprio negócio, entre outros motivos, mas para ter mais liberdade, né? Liberdade de fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido, para eu ser, como eu falei, né, a protagonista da minha vida. Só que aí, quando você se coloca nesse papel, comecei a empreender porque eu quero mais liberdade. Só que aí, na hora, é muito difícil a gente se permitir ter a liberdade que a gente quer ter. E é muito louco isso, gente, porque começam a vir uma série de crenças, que nem essa questão que a gente está falando, né, de quanto vale o nosso tempo, da questão do marido, da esposa, ganhar mais, se pegar. Tem muitas crenças que começam a pegar muito forte. Então, até usando outra coisa minha de exemplo, eu nunca funcionei, nunca fui boa para começar logo cedo. Então, 8 horas começar a trabalhar. Não sou uma pessoa assim tão matinal, né, tão matutina. E quando eu comecei, eu entrei nessa neura de que não, eu tenho que trabalhar das 8 às 18. Porque senão eu não estou me esforçando bastante, eu não estou fazendo o suficiente. Só que eu não conseguia começar às 8, porque eu nunca conseguia começar a trabalhar às 8. Começava a trabalhar tipo 9 horas da manhã e já começava com uma culpa gigantesca, porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, eu não estou me esforçando para trabalhar cedo, enfim, entre outros aspectos.
Então, é uma coisa assim, para as mulheres que estão pensando em empreender, que estão pensando em começar um negócio, talvez começar uma terapia, talvez começar a pensar que a gente gosta de romantizar muito, a gente idealiza muito, né? Porque não, quando eu começar a empreender, quando eu sair da empresa, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e eu vou poder gerenciar o meu tempo do jeito que eu quiser, e papapá. Só que a realidade costuma ser outra, e muitas vezes a gente não está preparada para lidar com o tamanho da responsa que a gente vai ter sobre a nossa própria vida, né? Então, assim, a carga emocional que vem junto e que a gente precisa conversar a respeito é muito grande. Como que foi para você, Cá? Então, quando eu saí do CLT, né, e falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu realmente também senti isso de, de querer fazer horário comercial. Eu sempre fui mais matutina, né, então para mim nunca foi um problema acordar de manhã, mas eu sentia muito isso, essa necessidade de seguir um horário padrão. E aí, se eu não estava dentro desse padrão, eu tô fazendo errado. Bizarro, porque é um horário padrão que não fazia sentido pra gente, né? Sim, exatamente. Então a gente sai do CLT querendo sair do padrão e a gente entra no empreendedorismo querendo criar o mesmo padrão. É muito louco, é muito É louco. muito louco. Mas uma coisa que eu queria dizer assim, eu acredito que só para não ficar muito gourmetizado, né, achando que vai ser fácil, eu acho que no começo talvez a gente não tenha o empreendedorismo perfeito que a gente quer. Então, eu quero, sei lá, viajar durante a semana, porque eu acho lindo quem viaja durante a semana. Cara, talvez você não tenha a liberdade para fazer isso no começo. Porque no começo você vai ter que correr mais atrás de clientes, você vai ter que estruturar o seu negócio mesmo. Então, realmente, você vai ter mais liberdade que uma CLT? Obviamente. Mas você vai precisar fazer escolhas que talvez no começo não seja tão sonho assim de princesa, assim, né? De você, eu vou acordar no horário que eu vou trabalhar da onde eu quero, porque se vende muito no empreendedorismo feminino essa liberdade, né, Jana? Sim, Eu sim. acho que é importante a gente conversar sobre isso, que, por um lado, sim, essa liberdade existe, mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, principalmente no começo, para não achar que, eu vou viver assim, e aí ver que daqui 3 meses eu devia ter feito mais também. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, com certeza, com com essa cobrança, com essa culpa que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, achar que, né, tipo, não vai ser fácil. Então, eu acho que aqui escolher, né, ter escolhas conscientes, putz, hoje eu vou ter que me doar um pouquinho mais e tá tudo bem. Vou dar até o exemplo do primeiro podcast que a gente gravou, que eu e a Jana, a gente tava tipo, meu Deus, a gente quer dormir, eu tô exausta. Mas, Sábado tipo, à tarde. exausta, a semana tinha sido super corridas. E aí a gente falou, não, tem que gravar esse negócio, independente de qualquer coisa. Tanto que depois a gente nem conseguiu falar muito sobre, né? Porque a gente estava muito cansada, mas é isso. Empreendedorismo não vai ser tipo você viajar quando você quer. Talvez você consiga isso, mas no começo eu acredito que calma, né? Eu acho que é aos poucos que as coisas vão sendo criadas, assim, aos poucos que você vai criar realmente um negócio que faça sentido para você. Então, nesse começo, quando é tudo muito novo, que a gente está tipo meio perdida, até sem saber muito bem o que fazer, com medo de tomar decisões erradas, né? A gente acaba seguindo muito as fórmulas, os tem quês. E eu acho que tudo bem, faz parte, né? É um caminho mais fácil para a gente começar, mas é muito importante a gente ter paciência com nós mesmas, para a gente ir avaliando, falar, putz, eu acho que eu não gosto de postar no Instagram, por exemplo, sabe? Ou eu acho que eu não gosto, não consigo começar a trabalhar às 8. Deixa eu ver de que outra forma funciona para mim. Então, acho que essa questão da gente se permitir refletir, ter essa independência, construir essa autonomia, é uma coisa que a gente vai fazendo com o tempo, conforme a gente se empodera mais dentro do nosso negócio. Sim, faz todo sentido, assim, a gente ir descobrindo o que funciona, né? E, cara, eu vou falar a verdade, assim, eu sou super a favor também de fórmulas. O pessoal fala, dando exemplo, né, do milagre da manhã, eu odeio.
eu falando de gestão de tempo, eu até entendo a importância, porque tem gente que não sabe por onde começar. E aí, às vezes, você pega uma fórmula e aquela fórmula te dá uma motivação que você precisa para o começo. E aí, Exato. depois, com o tempo, você vai montando ali o que faz sentido para você. Aí você vai começando, sei lá, começa a trabalhar mais tarde, mas vou também um pouco até mais tarde. Então, você vai montando o que faz sentido para você. Claro, né? Dentro do que você sabe, a sua responsabilidade e o seu comprometimento também com o seu negócio. Sim, é entender assim que são escolhas, gente. E aí é aquela coisa, né, que a gente, eu pelo menos eu brinco muito, que eu falo, não, eu quis empreender para eu ser minha própria chefe, para eu tomar as minhas próprias decisões. E aí chega na prática, você fala, PQP, agora eu que sou a única responsável por tomar as decisões. Eu não queria. Por que, que alguém não vem me falar o que fazer, sabe? Que preguiça. É muito cansativo, gente. É ótimo, é maravilhoso, mas é muito cansativo. Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque porque eu me identifico muito, assim. Eu gosto muito de tomar minhas decisões, gosto muito de fazer as coisas do meu jeitinho, assim, mas às vezes, porque, meu, tomar decisão, você gera uma carga mental mesmo, né? Então, realmente, às vezes rola um cansaço, tipo, não tem ninguém pra me ajudar. Me fala o que eu tenho que fazer, eu faço. Tipo assim, Sim, sim. mas não é fácil não, mas é isso, né? Escolhemos. Então, assim, como estamos falando, né, tem muitas dificuldades culturais, emocionais, e aí até puxando, né, esse gancho, já que estamos falando sobre os perrengues da mulher empreendedora, tem alguns dados aqui, assim, que são tristes, mas enfim. O Brasil, ele está em 7º lugar no ranking de número de mulheres empreendedoras, né, no país. O que, se você considerar o Brasil, o país como ele está hoje, eu não acho uma posição ruim. Tem muita coisa para melhorar, só que, poxa, ainda assim, o Brasil está à frente de diversos países, né, considerados de primeiro mundo. Então, isso é ótimo, esse é o dado bom. Por outro lado, a gente tem pouquíssimo incentivo do governo mesmo, né? Para que a gente consiga seguir esse caminho, para que a gente possa, né, principalmente para mulheres que tiveram menos acesso à educação, para que elas possam entender e aprender como que funcionam as coisas. E aí tem outros aspectos, né, que parece brincadeira, mas não é. Por exemplo, 42% das participantes daquela pesquisa da Rede Mulher Empreendedora disseram que tiveram acesso ao crédito negado por bancos e outras instituições financeiras. Esse dado é referente ao período da pandemia, só que, gente, esse número não é muito diferente de quando a gente ainda não tinha entrado nesse momento tão complexo. Muitas mulheres donas de negócios têm acesso a empréstimo negado. Eu já vi casos de mulheres que incluíram um homem como sócio no contrato, que é a sociedade minoritária, só tipo 1% da sociedade, para que elas conseguissem mais acesso a créditos e financiamentos, e isso é ridículo. E ainda assim, as mulheres, as empreendedoras, elas pedem empréstimos menores do que os homens e elas são mais adimplentes. E mesmo assim, a gente tem mais dificuldade de ter acesso a esses empréstimos, e quando a gente consegue, os juros são aproximadamente 4% maiores. Gente, essa informação, assim, eu nunca pedi empréstimo para o meu negócio, ok, mas isso me deixa muito puta. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu fico abismada com essa informação. Sim, eu não sei nem, eu tô até sem palavras, Jana. Gente. É um espelho, né, de toda a diferença cultural que a gente vive. Então, como a gente falou desde o começo, né, quanto os homens são vistos como pessoas mais responsáveis pelo seu negócio, quando na verdade não é assim. E aí isso reflete também nessa questão, né, do investimento. Então, elas receberem
menos investimentos, e aí isso faz com que elas não consigam, às vezes, passar muito tempo sendo empreendedoras, porque não é que você vai começar a empreender hoje e daqui 6 meses você vai estar ganhando rios de dinheiro. A gente tem que pensar que realmente demora para a gente conseguir tirar uma receita mesmo, né? E viver do negócio realmente. Isso demora para como que eu posso dizer? Demora para ficar estável, digamos assim. Então, muitas mulheres que precisam desse investimento e não têm esse investimento, é muito mais difícil você passar por esse período, né? Esse período de começo, principalmente. Eu acho que a importância de a gente trazer isso, na verdade, é a gente conhecer uma realidade, né, do mercado que a gente quer entrar. Então, beleza, quero ser empreendedora. É bom você saber disso e, principalmente, claro que a gente quer que essa realidade mude, mas a gente tem que lidar com a realidade, né, enquanto ela existe. Então, como que eu posso lidar? A Jana falou da reserva de emergência. Eu sei que muitas vezes, quando é por necessidade, você não consegue montar uma reserva de emergência. Exato. Mas se você, né, se você tem essa possibilidade, se você sabe, se você tem essa informação aqui com a gente de que realmente para a gente é mais difícil, como que eu posso começar a montar uma reserva de emergência para que eu tenha mais um negócio mais saudável, né? Para que eu realmente consiga fazer meu negócio continuar existindo apesar das dificuldades. Então, eu acredito que sim, é importante trazer essa informação para pensar também o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com essa informação? Como eu falei, no mundo ideal é que isso melhore, né? Que isso realmente acabe, mas no dia de hoje, o que eu posso fazer? Então, no caso, seria uma boa reserva de emergência e você estudar muito sobre como trazer produtos para o seu negócio que te deem esse embasamento financeiro para também não ficar só, tipo, um projeto social, né? Assim, é claro que quando a gente fala sobre começar a empreender com uma reserva de emergência, a gente traz casos, que nem o meu e a Ká, que tivemos uma vida mais privilegiada, assim, né? A gente teve esse privilégio de conseguir, de escolher empreender e de fazer essa reserva. E é muito importante para quem tem essa possibilidade, gente, porque traz uma segurança, não é só segurança, mas traz um alívio mental muito grande, porque você sabe que você não vai começar a empreender já tendo que correr atrás, porque, sabe, você precisa vender o almoço para conseguir jantar, que infelizmente é a realidade de muitos empreendedores no Brasil. Só para terminar essa parte de choro, uma coisa assim que como a gente falou bastante de mães, né? É interessante a gente pensar também na dificuldade de acesso às creches. Então, a Jana até passou um dado aqui para mim de 3 milhões de crianças estão sem acessos, segundo a Folha de São Paulo, sem acesso às escolas infantis. E aí isso dificulta ainda mais, né, o dia a dia dessa empreendedora. Porque aí, como eu falei, tem o papel de ser mãe. Claro que esse papel sempre vai existir, mas a creche ajuda muito nessa questão. E aí, vamos supor que ela começou a empreender por necessidade, não tem como pagar uma escola particular, até porque é um valor muito alto, então não tem como pagar uma escola particular. E se ela não tem creche, como que ela faz, né? Aí o tempo dessa empreendedora realmente é mais reduzido para lidar com o seu negócio. Então é uma dificuldade que a gente tem que pensar também, principalmente as mamães, em como lidar com isso, para que realmente faça seu negócio andar e faça seu negócio dar certo, assim. E a gente não quer que vocês desistam, tá, gente? Pelo amor de Deus. A ideia não é que, não dá para fazer. Não, não é sobre isso, mas é realmente a gente conhecer a realidade e saber, não, isso aqui é uma dificuldade que eu vou enfrentar, como que eu posso lidar com isso? Então, são pontos importantes a gente pensar quando a gente vai empreender. Gente, é aquela coisa, são escolhas, cada caminho tem seus prós e tem seus contras, né? A gente começou o episódio falando dos prós, né, um pouquinho, agora a gente está falando dos contras, das dificuldades, porque as dificuldades existem, não tem, não tem jeito, né? Não tem como fugir. E principalmente num país que nem o Brasil, apesar da gente estar em 7º lugar no ranking, né, de número de mulheres empreendedoras,
eu acho esse número muito interessante, porque a gente chegou nesse lugar no ranking, apesar de não termos, por exemplo, políticas públicas federais, estaduais, municipais, muito bem organizadas e que cheguem principalmente nas empreendedoras que passaram a empreender por necessidade, que têm mais dificuldade de acesso à informação. A gente tem hoje o Sebrae, né, que oferece muita educação sobre gestão, palestras, cursos. Tem muito acesso gratuito online. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver bastante coisa. Mas o trabalho do Sebrae, assim, ele é fantástico para micro, pequenas e médias empresas, mas ainda chega muito na questão do acesso a mulheres que realmente precisam dessas informações. Os conteúdos gratuitos, eles estão online. Se a mulher não tem acesso à internet, elas perdem. Os cursos, as consultorias, a enorme maioria são pagas. Então, a pessoa que está empreendendo por necessidade, ou mesmo a mulher que está começando, dificilmente vai conseguir fazer esse investimento. Então, a gente temos programas que acontecem pontualmente, sempre voltados, né, à educação, a passar informações sobre gestão, questões financeiras, comunicação, só que são ações muito pontuais, geralmente feitas na própria cidade, pelo próprio município, né, pela prefeitura, mas são pouco divulgadas. Eu não sei se as pessoas que realmente precisam, elas ficam sabendo dessas ações. O governo federal fez uma ação na Semana das Mulheres, em março, sobre o empreendedorismo feminino e política pública, gente. A gente precisa melhorar as políticas públicas para o incentivo ao empreendedorismo feminino. E é como você falou, né? São pouco divulgadas, né, Jana? Eu acho que é por isso que é tão importante a gente pensar, quando a gente vai empreender, no impacto social, porque eu acredito que, por exemplo, o seu negócio que fala sobre empreendedorismo, quanto isso é importante para chegar em algumas mulheres, porque sim, o acesso à internet ainda não é para todo mundo, por mais louco que isso possa parecer, né? Não é todo mundo que tem, mas tem muitas mulheres que têm, mas não sabem que existe esse tipo de programa, né? Que existe cursos gratuitos e tudo mais. Então, a gente também, quanto mulheres empreendedoras, é bem interessante que quando a gente fica sabendo, passar essa informação para outras mulheres, para que realmente cheguem quem precisa, né? Para que realmente elas consigam usufruir dessas coisas que existem, que ficam muito sutis, né? É meio que para fazer a cota, sabe? Então hoje é dia lá da mulher, então para ficar bem, para ter uma boa imagem, eu vou fazer alguma coisa legal aqui para aparecer. Então, e aparece bem pouco, inclusive, né? Então, eu acho que é interessante a gente realmente passar essa informação para outras mulheres e pensar nessas políticas, né? Como o voto, nosso voto agora, principalmente nesse ano, né? Como votar realmente em quem se preocupa com essas pautas para realmente ter esses dados melhores num próximo podcast. Gente, não vamos entrar em política agora, porque, de novo, pauta para outro episódio. Mas a única maneira de mudar essas políticas públicas é colocando mais mulheres no governo. E aí, assim, qualquer cargo não, todos os cargos. Vereadora, senadora, governadora, prefeita, presidente. Enfim, vamos sair desse assunto, né, para fugir da polêmica. Mas pesquisar as propostas dessas mulheres, sabe? Eleger mulheres que tenham propostas voltadas para as nossas necessidades, não só como empreendedoras, né, mas nesta pauta principalmente, mas enfim, para outras necessidades das mulheres, né? E voltando um pouquinho no que a Ká comentou sobre a gente estar falando muito do lado negativo, né? E realmente a gente não quer fazer com que vocês desistam dessa ideia, pelo amor de Deus. Que nem a Ká comentou, a gente incentiva outras mulheres a seguir esse caminho.
Mas é realmente assim, para deixar claro que, apesar de todas as dificuldades que a gente sente na vida empreendedora, que são muito diferentes das dificuldades que a gente sente, né, na vida CLT, eu, particularmente, eu acho que a Ká também, gente, eu não trocaria essa vida por nada. Eu assim, dou o sangue, eu tô me matando aqui para que o negócio se torne sustentável, mas, nossa, com problemas ou sem esses problemas, eu não sairia dessa vida por nada, sabe? Eu tô muito feliz, muito realizada com o que eu tô construindo, tenho uma proposta de ajudar outras mulheres, a Ká também. Questão de decisões, gente, de avaliar os prós e os contras. Mesmo com os contras, eu não me arrependo e eu não seguiria outro caminho, sabe? Se você falar assim, ai, Cá, vamos voltar para a CLT, já me dá um negócio assim. Nossa, uma crise de ansiedade do tipo, não, pelo amor de Deus. Uma crise automática já. É, Então, nossa, não. também não me arrependo, não mesmo, assim. Teve desafios no meio do caminho, vai ter, mas o empreendedorismo feminino também nos mostra um crescimento, não sei como que é para você, Jana, mas para mim é um crescimento pessoal diário, assim, porque principalmente se você tá sozinha, é você com você mesma. Não tem Uhum. ainda bem, né? A gente tem aqui amigas, a Jana super me ajuda também, mas no dia a dia é muito a gente com a gente mesmo. Então a gente é um crescimento diário mesmo de comunicação, de coisas que melhoram, coisas que a gente precisa melhorar. E não largo também, super indico para todas, respeito quem prefere CLT, porque realmente tem algumas coisas como a segurança financeira, entre mil aspas, tá? Uhum. Entre mil aspas, mas é uma escolha, né? E eu realmente não me arrependo de ter feito essa escolha. Que nem a Ká falou, gente, são aprendizados internos, assim, é um processo de autoconhecimento na prática, assim, ferrado. E eu falo isso do melhor jeito. Você aprende. Puta, cara, você cresce muito como mulher, você aprende muitas coisas sobre si mesmas, sobre coisas que a gente achava que às vezes nem era capaz, sabe, de fazer, de seguir. E a gente vai se descobrindo mais fortes nesse caminho, mais corajosas. E para quem está começando, ou pretende começar, acho que as maiores dicas que eu posso dar, assim, não se preocupe em começar criando conteúdo. Se preocupa mais com o interno, sabe? Com os bastidores do seu negócio, em criar um bom serviço, né? Em fazer as pessoas conhecerem e estarem no seu serviço de outras formas, fora das redes. Mas, principalmente, ter muita, muita, muita compaixão e paciência consigo mesma. Não queira começar com tudo perfeito, tá? Porque não vai ser. Vai ter muito aprendizado, você vai cair muito para poder levantar, mas vale a pena passar por esse processo, sabe, gente? Vale muito, muito a pena. Só não se coloque assim aquela exigência gigantesca, sabe? Como se você já tivesse que ter toda a experiência do mundo, porque é uma coisa que você está começando agora. Quero reforçar aqui o que a gente já falou. O tema desse episódio era a gente falar sobre empreendedorismo feminino de modo geral, né? Dar um panorama do cenário do empreendedorismo feminino. Apesar de todas essas dificuldades que para algumas mulheres são muito piores, para as outras são mais fáceis, que nem é o caso, né, de meu e da Ká, que somos autônomas, trabalhamos em casa, mas não temos filhos, não estamos lidando com essa questão do empréstimo, né? Então, no nosso caso, é um pouco mais fácil. Mas, apesar dessas dificuldades, na minha visão, com certeza na visão da Ká, os prós valem muito mais a pena. Sabe, na questão de realização pessoal e profissional, de você estar fazendo um negócio que, ajuda outras pessoas, e quando você vê o resultado dessa ajuda, é maravilhoso. De você estar criando o seu próprio caminho, sabe? De você estar dando conta da própria vida, de você ter essa independência. Gente, é maravilhoso. É muito, muito, muito bom. Como a gente já falou, não trocaria essa vida por nada, por mais trabalhosa que ela seja.
É isso mesmo, Jana. Eu também não largaria por nada, apesar de todos os desafios. E esperamos vocês do lado de cada empreendedorismo feminino. E precisando de alguma coisa, pode chamar a gente no Instagram, a gente vai conversando. No próximo episódio, a gente vai falar sobre autocuidado, a importância do autocuidado e como ele não é somente um skincare, é muito mais do que isso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E sigam aqui o podcast, porque é bem importante para a gente ter esse feedback também. Muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês novamente. Muito obrigada, maravilhosas, e a gente se vê no próximo episódio. Beijinhos! Beijos!